Olá, tudo bem? Meu nome é Valentim Magalhães, eu sou nutricionista e hoje eu vou conversar com você nesse vídeo sobre dieta de baixo carboidrato ou a dieta low carb, que está sendo muito falada nas redes sociais atualmente. Parte da discussão da dieta de baixo carboidrato usa como referência a evolução humana. Nossa espécie habita a Terra há mais de 7 milhões de anos. É muito tempo. Porém, nos últimos 10 mil anos, um período de tempo muito curto, A gente está falando de 7 milhões de anos. Nesse último período, muito pequeno, aconteceu uma das maiores revoluções da nossa história. O homem começa a dominar os processos de produção de alimento. Domesticam os animais, começam a plantar e a colher. A partir desse momento, você observa o nascimento das cidades. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? É isso que eu quero te mostrar. Quais são os mitos e o que a ciência diz sobre a dieta de baixo carboidrato? Primeira coisa é o seguinte: os defensores da dieta de baixo carboidrato, só o seguinte, eu também defendo a dieta de baixo carboidrato, deixam transparecer às vezes que os homens que viveram na era pré-agricultura, os homens da idade do Paleolítico, enfim, esses nossos antepassados não comiam carboidrato, que o carboidrato era ruim. Não é bem assim. Um estudo publicado no ano de 2000 no American Journal of Clinical Nutrition, uma revista científica de verdade, que é a revista que os profissionais de saúde leem. Os pesquisadores observaram 229 populações de caçadores-coletores, que eram os nossos ancestrais antes da era da agricultura. Eles comiam, em média, de 22% a 40% de carboidrato. Então, o primeiro mito é: os nossos antepassados comiam carboidrato sim. Essa história de que não comiam carboidrato não é amparada pela ciência. Segundo mito: você sempre ouviu falar que a sua principal fonte de energia é o carboidrato, não é? Há muito tempo que você ouve isso. Bem, se a gente fizer uma análise simples, não precisa ser cientista para observar isso. Quando você olha para as reservas de energia dentro do corpo humano, por exemplo, ATP eu tenho 5 calorias, carboidrato eu consigo armazenar 1.900 calorias de carboidrato dentro do meu corpo. Um indivíduo de 70 quilos aproximadamente. 1.900 calorias de carboidrato não deixaria um ser humano sobreviver uma semana se ele ficasse sem comer. Imagina isso. Se eu ficar uma semana sem me alimentar, 4 dias sem me alimentar, eu vou destruir toda a minha reserva de carboidrato. Isso é inimaginável. Antigamente, os nossos antepassados não tinham comida, muitas vezes todos os dias. Eles passavam dias sem comer, 2, 3, 4 dias sem comer para poder encontrar alimento novamente. Então, dizer que o carboidrato é a principal fonte de energia, isso não tem como a gente sustentar isso na ciência. Quando você olha, por exemplo, para as reservas de gordura do nosso corpo, a gente armazena 82 mil calorias em forma de gordura. Então, a nossa principal fonte de energia é a gordura. Só que durante um período grande de tempo, a gordura foi demonizada. Na década de 70, de 80, todo mundo dizendo que a gordura que você consumia ia fazer mal para o coração, ia aumentar seu colesterol. Isso não é baseado em evidências científicas fortes, Hoje, as principais referências de saúde na área de nutrição não concordam com isso, certo? Então, a nossa principal fonte de energia, de fato, são as gorduras, ok? Terceiro mito: se eu ficar sem comer carboidrato, eu vou ter hipoglicemia, eu posso morrer, isso é muito grave. Eu vou te dar um exemplo extremo, Eu vou te pedir desculpa porque eu acho esse exemplo muito extremo. No ano de 1973, um grupo de pesquisadores publicou um trabalho científico com um indivíduo que ficou 382 dias sem comer nada. Ele só bebia água e tomava multivitamínico. O que eu quero dizer com isso? Pelo amor de Deus, não vai fazer dieta de 300 dias, Isso não é algo palpável atualmente. Mas é para te dizer o seguinte: nós somos e fomos feitos para sobreviver por longos períodos sem se alimentar. Essa coisa de comer biscoitinho a cada 3 horas, pãozinho a cada 3 horas, isso pode ser uma estratégia utilizada pelo seu nutricionista. Mas se você for me perguntar, Valentim, eu preciso comer a cada 3 horas? Não. O nosso corpo tem mecanismos de tornar-se viável
por longos períodos de jejum. Você não precisa comer carboidrato o tempo todo, porque a sua glicemia não vai despencar. Isso só acontece quando você está tomando medicação. Se você toma alguma medicação que tem o poder de baixar sua glicemia, cuidado e procure o seu médico antes de diminuir o carboidrato da sua dieta. Você prestou atenção nisso? Existem medicações prescritas por médicos que têm uma característica de baixar a glicemia. Então toma cuidado e não vai fazer dieta da moda. O que eu estou te explicando é, o nosso corpo tem mecanismos de manter a nossa glicemia estável, tá? A glicose no nosso sangue fica estável, mesmo que a gente não coma carboidrato o tempo todo. Vamos conhecer o quarto mito? Se eu ficar longos períodos sem comer, o meu metabolismo vai baixar. Não, gente. Não é o que esse trabalho publicado no ano de 2000 mostra. Esse trabalho mostrou o seguinte: no primeiro dia de jejum, que a pessoa não come nada, ela gasta 0,94 quilocalorias por minuto. No quarto dia de jejum, no quarto dia sem comer, o metabolismo basal dela está maior. Ela está gastando mais caloria, entendeu? Para que eu estou explicando esses mitos? Para você perceber que os homens do Paleolítico comiam carboidrato. Depois eu te mostrei que você não precisa comer carboidrato o tempo todo. Carboidrato não é vilão, mas ele também não é o salvador da pátria. Porque você viu que a nossa principal fonte de energia são as gorduras. Terceira coisa que eu te mostrei: não tem problema você ficar algum tempo sem comer carboidrato. O seu organismo, ele estabiliza a sua glicemia. E agora eu estou te mostrando que essa história de comer a cada 3 horas, eu tenho que comer carboidrato o tempo todo, também não se sustenta. Seu metabolismo não vai cair por causa disso. Vamos agora então para o quinto mito. Essa dieta do Paleolítico que tem menos carboidrato e mais gordura vai fazer mal para a saúde. Gente, um estudo publicado agora, no ano de 2015, tá? Uma revisão sistemática com meta-análise. O que é uma revisão sistemática com meta-análise? É um super trabalho científico. É um trabalho que reúne várias pesquisas para tirar uma conclusão. Que conclusão que eles chegaram? A dieta paleolítica resultou em melhorias da saúde. Então, a dieta que reduziu um pouco o carboidrato ou que trouxe o carboidrato para os níveis normais melhorou a saúde dos indivíduos, mesmo quando você aumenta um pouco a gordura. Último mito: a dieta de baixo carboidrato vai deixar o meu corpo mais ácido e isso faz muito mal. Dietas com menos de 20 gramas de carboidrato, gente, 20 gramas de carboidrato não é nada, é uma fruta por dia, é muito restrita. Mesmo sendo uma dieta tão restrita assim, ela não é capaz de produzir acidez no teu corpo a ponto de fazer mal à sua saúde. São coisas diferentes. A cetoacidose diabética, que é uma cetoacidose induzida por uma doença, totalmente diferente dessa cetose induzida pela alimentação. Valentim, me explica o que é cetose. Simples. Você está acostumado a comer carboidrato, não é? Quando você começa a baixar a quantidade de carboidrato na sua alimentação, você vai precisar de outra fonte de energia, que é a gordura. Como é que essa gordura vai transitar na sua corrente sanguínea? Ela é quebrada em vários pedacinhos e a esses pedacinhos a gente dá o nome de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos produzidos quando você diminui o consumo de carboidrato não estão numa quantidade tóxica. Isso aqui é uma quantidade tóxica. Isso é doença. Isso é causado pela cetoacidose diabética, que é um problema grave. Totalmente diferente da cetose induzida por uma alimentação com pouco carboidrato. Então não confunda, cetoacidose é grave, é pronto-socorro de hospital. Cetose induzida por uma alimentação com baixo carboidrato é fisiológico. Durante anos, milhões de anos, nós vivemos assim. Ou vocês acham que a gente tinha comido o tempo todo? Nesses longos períodos de jejum que os nossos antepassados ficavam, eles se alimentavam como? Consumindo a própria gordura. E o que ia para a corrente sanguínea deles? Corpos cetônicos. Isso faz mal? Se fizesse mal, a gente não estaria aqui hoje, né? A nossa espécie teria sido extinta. Uma pergunta que eu faço, né? Esse termo low carb me incomoda um pouco, mas eu não vou falar mal das pessoas que chamam de low carb, eu não quero criar briga, mas eu vou te mostrar que é o seguinte: essa dieta que a gente chama de low carb, de baixo carboidrato, na verdade é a dieta normal carb, é a dieta normal que nós deveríamos comer. Isso aqui é a dieta do homem do Paleolítico, basicamente alimentos
de fonte animal e vegetais, né? Carboidratos que eu chamo de selvagens. Você vai entender isso, tá? Frutos silvestres, enfim, peixe, carne, as castanhas. Isso é uma alimentação da era do Paleolítico. Depois a gente avançou para a era da agricultura. Isso aqui é uma foto de um livro muito interessante, né? É uma sequência de fotografias de várias famílias ao redor do mundo, mostrando o que elas comem durante uma semana. Isso aqui é uma família padrão no país, naquele país chamado Butão, né? Dizem que é um dos países mais felizes do mundo. Aqui você nota que a alimentação deles ainda é baseada muito em carboidratos selvagens, né? Em vegetais, mas aqui a gente já nota uma mudança. Alguns cereais cultivados, como o trigo, enfim, as farinhas e tal. Aqui a gente já percebe uma mudança sutil. Olha agora, uma família de padrão ocidental, da era moderna. Uma família americana. Isso aqui tudo é carboidrato. Tudo. Então, quando a gente faz a proposta de uma dieta de baixo carboidrato, na verdade o que a gente quer resgatar é aquele padrão que a gente comia antes. A gente sempre comeu carboidrato, carboidrato não é vilão. O que a gente vai discutir é quantidade de carboidrato e qualidade. Você vai se assustar agora que você vai ver, preste atenção. Vamos supor que o seu nutricionista propõe uma dieta para você com 22% de carboidrato por dia. Nossa, é pouco. Para alguns defensores da dieta low carb, 22% é muito, tem que ser menos. Sabe o que você vai perceber? Não existe uniformidade. Você vai de dietas com 5%, 10%, 15%, 18%, 17%, 25%, 30%, 40%. Não tem um padrão para dieta low carb, tá certo? Mas vamos usar como exemplo o 22%, que foi o número mínimo que aquele estudo que eu apresentei deu pra gente. Um indivíduo que consome 2.000 calorias por dia, dessas 2.000 calorias, 22% sendo de carboidrato, dá uma cota diária de 110 gramas de carboidrato para ele por dia. Preste atenção, um pacotinho, esse pacotinho de biscoito que você estava vendo, em 200 gramas tem 140 gramas de carboidrato. Preste atenção, esse pacotinho inofensivo tem 140 gramas de carboidrato. Só o pacotinho de biscoito já estourou a cota de carboidrato dele ao longo do dia. Vamos ver outro exemplo? O que você acha disso aqui? Aqui eu tenho 300 gramas de batata doce, 100 gramas de morango, 200 gramas de abóbora, tem cenoura, tem couve, tem aqui macarrão de abobrinha. Sabe quanto eu tenho de alimento aqui? Eu tenho 1 quilo de alimento e só tenho 99,2 gramas de carboidrato. Conseguiu entender a diferença entre quantidade e qualidade de carboidrato? O que eu mostrei para vocês agora? A diferença entre carboidrato selvagem e carboidrato industrializado. Só fica um alerta. Esse termo carboidrato selvagem não é um termo científico. Se você for conversar com o seu nutricionista e falar que viu um vídeo, que o nutricionista falou carboidrato selvagem e ele não conhecer esse termo, que bom! É sinal que ele não perdeu tempo com besteira. Esse nome, carboidrato selvagem, é um nome que eu inventei aqui para a gente poder falar de forma simples, tá bom? Isso não é um nome científico. Então, eu quero fazer uma dieta low carb. Como que eu faço? Procure o seu nutricionista. Por quê? Você percebeu que não existe uma uniformidade. Quem diz que tem a fórmula da dieta low carb? Não sei não. Segunda coisa, efeitos colaterais. Você tem que tomar cuidado. Essa dieta, essa transição alimentar, quando você abandona um padrão alimentar e troca radicalmente para outro, isso pode te trazer alguns problemas, efeitos colaterais que você precisa ser, como se diz, assistido por um profissional de saúde. Não é complicado, é só para você poder entender as reações que o seu corpo vai ter, se você vai se adaptar. E outra coisa, qual é a quantidade de carboidrato? Você quer fazer 22, 25, 10%, 15, 17, 38, 39, 40? Quantos por cento você quer fazer de carboidrato na sua dieta? Quantos por cento é bom para você? Você precisa entender que essa evolução da dieta de baixo carboidrato vem com o tempo. Isso mesmo, o teu corpo vai reaprender a usar a gordura como fonte de energia. Isso aqui é um exemplo clássico. O indivíduo que não está adaptado a oxidar mais gordura, que não está adaptado com uma dieta com pouco carboidrato, olha quanto que ele queima de gordura por hora fazendo atividade física. 11 gramas, 28 gramas.
É muito pouco. Agora, olha o cara que já está adaptado a isso, que já está fazendo uma dieta low carb acompanhada por um profissional e tudo mais. Ele chega a consumir, a queimar de 90 a 112 gramas de gordura por hora. É muito mais. Então esse caminho que você vai percorrer precisa ser assistido, tá certo? Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. A dica que eu sempre deixo nos meus vídeos e nas minhas aulas é essa: procure sempre um nutricionista. Quero deixar um abraço para os meus amigos nutris. Estamos juntos.